Pessoal, então olá. Então, essa aula de hoje vai ser sobre decomposição em fatores primos. Então, o que é isso? Fatores primos, a palavra fator vem do que? Vem de multiplicação, né? É cada uma das partezinhas da multiplicação. Então é o seguinte, recordando um pouco dos fatores primos, o que eles são? Então, são números que possuem apenas dois divisores, ou um e ele mesmo, certo? Então, os primeiros números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 19. O 1, ele não é primo e ele não é composto. Por quê? O 1 ele possui apenas um divisor, que é ele mesmo, certo? Então, decomposição em fatores primos vem de uma coisa chamada Teorema Fundamental da Aritmética, em que ele garante que todos os números podem ser reescritos numa fatoração, ou seja, numa multiplicação de fatores primos. Então é isso que a gente vai aprender a fazer agora. E a decomposição vem da palavra separação, ou seja, separar em partes menores. Essas partes menores que a gente vai fazer os números são os fatores. Então vamos a um exemplo assim, bem prático, certo? Pegar aqui um exemplo 1. O exemplo 1, pegar o número 105. E a gente vai decompor ele. Só que essa decomposição, o que ele vai funcionar? A gente vai usar apenas números primos nas divisões. A gente vai dividir ele até chegar a 1, certo? Então, vamos supor o seguinte. Usando, aqui relembrando, certo? Vocês vão usar naquele outro vídeo que eu preparei os critérios de divisão exata, certo? Que está naqueles vídeos, naquele vídeo anterior, que eu também vou postar no material de vocês, certo? Então, pegando 105, lembrando que essa divisão aqui dentro da chave apenas vai aparecer números primos. Aqui dentro da chave vai ter ou 2, ou 3, ou 5, ou 7, assim sucessivamente. Então, pegando aqui pelos critérios de divisibilidade, ele é um número par? Não. Então não dá por 2. Por 3, vamos pegar aqui os algarismos que compõem o número. Certo? Vamos somá-los. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. O 6 está na tabuada do 3? Sim. Então ele é o múltiplo do 3. Então olha só. 105 por 3. Deixa eu só apagar essa parte aqui para dar um espaço para nós. Então olha só. Por 3. Pego 10, certo? Eu pego 10. 10 dividido em 3 dá 3. 3 vezes o 3 menos o 9, sobrou 1. Abaixo 5. 15 dividido em 3 dá 5. Então, menos 15 igual, sobra 0. Agora, esse 35 aqui que sobrou embaixo da chave, a gente vai continuar, porque ele não é 1, certo? Agora, vamos realizar de novo a divisão dele. Lá do início da aula. Fatorando até transformar ele em um conjunto de produtos primos. Então, olha só. 35. Ele está na tabuada do 5.
Está. Do 7 também. Quem é que a gente escolhe? Sempre o menor. Certo? A gente escolhe sempre o menor entre eles. Então, e também, como a gente sabe que está na tabuada do 5, a gente também sabe que ele termina em 5. E quando o número termina em 0 ou 5, ele é um múltiplo do 5. Então, olha só, 35 dividido em 5, certo? 35 dividido em 5 dá o 7. 7 vezes o 5 menos 35 sobra 0. Aqui embaixo sobrou o 1? Não, é o 7. Então dividimos ele por 7. Ok? Então olha só. 7 dá por 2? Não, ele não é par. Dá por 3? Não. Por 5, muito menos. Então olha só dá por 7, porque o 7 é o número primo. Então aqui dá 1 menos 7 sobra 0. Quando aqui embaixo do quociente é o 1, podemos já terminar a divisão. Por quê? Se a gente continuar a divisão por 1, como 1 ele não é primo, a gente vai dividir eternamente o 1 por ele mesmo. Por isso que a gente termina em 1. Então, olha só. Fica 3 vezes 5 vezes 7. Então, 105, decompondo em fatores primos, ele fica como? Ele fica 2 vezes... 2 não, né? 3 vezes o 5 vezes o 7. Então, e pelo teorema fundamental da aritmética, nos garante que essa decomposição ela é única. Ok? Então, a decomposição em fatores primos significa o seguinte: fazer o número em partezinhas menores, como nós fizemos aqui. E essas partezinhas menores são a multiplicação, certo? Então, existe uma outra maneira de reescrever isso aqui, certo? Que é o método das barrinhas, da barrinha, na verdade, né? Assim, vocês pausem o vídeo num determinado tempo para vocês copiarem o conteúdo, certo? Então é o seguinte, outra forma de reescrever isso daí. É fazendo o seguinte, ó, 105 e essa barra aqui, ó, certo? Atrás dessa barra aqui vem sempre os divisores, certo? Qual foi o primeiro divisor? O 3. Qual foi o resultado? 35. Então o 35 vem aqui embaixo, que é o quociente. Agora o quociente, eu vou dividir ele por 5. Certo? 35 por 5 dá o 7. Que o 7 vem aqui. Agora, o 7 só dá por ele mesmo. Certo? Então, aqui sobra o 1. Certo? Essa daqui é a escrita que vocês vão ver no livro de vocês, na internet e assim por diante. Ok? Então, vamos a um exemplo 2. Exemplo número 2. Cento e 26. Decompor em fatores primos. Então, aqui fazer uma colinha instrutiva, né? Então, fazer uma colinha instrutiva aqui, ó. Os primeiros números primos são quem?
o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, que eu esqueci lá no outro lado, o 19, o 23 e assim por diante, certo? Então, o 126 ele é par? Opa, então se ele é par, ele dá por 2. Dá para dividir em 2 e não sobra nada. Então, pegamos o 12 e dá o 6. 6 vezes o 2, 12, sobra 0. Abaixo 6. 6 dividido em 2, 3. Menos 6 sobra 0. Então não sobra nada da divisão exata, certo? O 63, ele é par? Não. Ele dá uma divisão por 3 exata? Vamos ver aqui. Vamos somar os seus algarismos. Então, dá 6 mais 3. Dá igual a 9. O 9 está na tabuada do 3? Está. Então, dividido por 3. Vamos apagar aqui a nossa explicação. 63 dividido em 3 dá quanto? 6 dá o 2. 2 vezes o 3, 6, sobra 0. 3 dividido em 3 dá 1. Então, menos 3 sobra 0. Olha só, que interessante. Temos o 21. O 21, ele está tanto na tabuada do 3 como do 7. Quem é menor, 3 ou 7? O 3, então usamos o 3. Continuamos por 3. Então, olha só. 21 por 3 sobra o 7. 7 vezes o 3, 21. O resto é 0. Agora, é 1 aqui embaixo? Não, tem que continuar. O 7 ele é primo, então só dá por ele mesmo. 7 dá 1 menos 7 igual a 0. Então, como é que podemos reescrever o 126? O 126 podemos reescrever como? O 2 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 7. Essa é a decomposição em fatores primos do número 126. Espero que vocês pratiquem, montem memória. Sempre escrevam esses primeiros números para vocês não esquecerem, porque a gente vai usar daqui para frente essa forma aqui, certo? Então, nos exercícios vai ter bastante coisa para vocês fazerem, certo? O outro assunto a gente vai usar bastante isso daqui, certo? E bons estudos e uma excelente semana para todos.